documentando a cerimônia do lançamento da pedra fundamental do futuro edifício do Ministério da Educação e Saúde. O acontecimento é propício. Em primeiro lugar, porque se vai plantar na bela cidade um grande monumento arquitetônico, cujo projeto se estudou com consciência, pertinácia, minúcia e esmero. Depois, e este é o ponto que desejo salientar, porque com a ereção desse edifício daremos o passo final no esforço que vem de longe, de organização do Ministério, que tem a seu cargo a solução de tantos sérios problemas do Brasil. O edifício Capanema é considerado o marco da arquitetura modernista no Brasil. Construído para abrigar a sede do Ministério da Educação e Saúde, foi concluído no ano de 1944, nos momentos finais do Estado Novo. Quantas das contradições desse período não estariam também ali, guardadas nas memórias daquelas paredes? Entre a pedra fundamental, em 1937, e a inauguração, 8 anos depois, o Rio de Janeiro viu se erguer na esplanada do castelo um prédio de traços arquitetônicos totalmente novos. Como narrar a história de um prédio? Quantas histórias cabem no concreto? Em um documento de 1935, do acervo do ministro Gustavo Capanema, estão os dados do local de construção do edifício. Pela escritura número 1343, passada na Procuradoria-Geral da Fazenda Pública, em 6 de fevereiro de 1935, pelo tabelião Álvaro Teixeira, à Prefeitura do Distrito Federal, a posse da quadra F da Esplanada do Castelo, compreendida entre as ruas da Imprensa, Araújo Porto Alegre e Avenida Graça Aranha, na freguesia de São José, conforme planta arquivada na Diretoria do Domínio da União, com a área útil de construção de 5.229 metros quadrados. Em 25 de abril, o jovem ministro da Educação e Saúde lançou um concurso para o projeto arquitetônico da sede desse ministério. Entraves burocráticos produziram restrições no edital que acabaram por eliminar quase todos os inscritos, restando 3 projetos, entre os quais o selecionado foi o do arquiteto Arquimedes Memória. Insatisfeitos com o resultado, Capanema e seu chefe de gabinete, Carlos Drummond de Andrade, encontraram uma brecha no edital que permitiu que o vencedor recebesse o prêmio, mas o projeto fosse descartado. Capanema desejava um prédio capaz de expressar o ímpeto modernizador que buscava imprimir em sua gestão. Com a aprovação do presidente Getúlio Vargas, Capanema convidou Lúcio Costa, arquiteto ligado ao modernismo, para presidir uma equipe de jovens, da qual também fizeram parte Afonso Raide e ainda estagiário Oscar Niemeyer. Este filme mostra um Zeppelin sobrevoando o Rio de Janeiro nos anos 1930.
Foi a bordo de um desses dirigíveis que desembarcou nessa cidade, em 12 de julho de 1936, o arquiteto francês Le Corbusier. Seu papel? Auxiliar a equipe brasileira na elaboração do projeto do prédio. O arquivo de Capanema é rico em imagens fotográficas. Essa, no entanto, é a única imagem que faz referência à chegada do Zeppelin. Os documentos escritos, cartas, contas, notas, desenhos, nos mostram outras marcas dessa presença estrangeira. Essas duas imagens, registradas em 1937, no lançamento da pedra fundamental do edifício do Ministério, são as únicas fotos desse evento no acervo do ministro. A cerimônia também foi gravada em película pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo, órgão do próprio MES. Essas imagens são da inauguração do edifício. Curiosamente, não há gravação em filme da ocasião. O evento foi descrito com entusiasmo no Diário Oficial de Capanema. Em 3 de outubro de 1945, lê-se: inauguração do edifício sede do MES, solenidade realizada em homenagem ao 10º aniversário da Revolução de Outubro. Compareceram ao ato o senhor Presidente da República e seus agentes de ordens, sendo recebido com as mais vivas manifestações de apreço pelo senhor Gustavo Capanema, diretor de direção, chefes de serviço e pelo funcionalismo em geral. Essa foi a última cerimônia pública à qual compareceu Getúlio Vargas, antes do fim do Estado Novo, em 29 de outubro do mesmo ano. Fundada por Estácio de Sá, a 1º de março de 1565, a cidade do Rio de Janeiro é hoje uma das mais belas e progressistas do mundo. Esse cinejornal de 1949, sobre a cidade do Rio de Janeiro, comemora as então recentes remodelações do espaço urbano. Entre as obras celebradas pelo narrador de voz impostada, o Palácio Capanema, ressaltado em seus traços modernos. Drummond, em 22 de abril de 1945, escrevia em seu diário: das amplas vidraças do 10º andar, descortina-se a Bahia vencendo a massa cinzenta dos edifícios. Lá embaixo, no jardim suspenso do Ministério, a estátua de uma mulher nua de Celso Antônio, reclinada, conserva entre o ventre e as coxas um pouco da água da última chuva, que os passarinhos vêm beber. E é uma graça a conversão do sexo de granito em fonte natural. Utilidade imprevista das obras de arte. Os trabalhadores, ausentes da história, foram tema dos afrescos de Portinari para o prédio.
Essas são algumas das poucas fotografias em que aparecem os trabalhadores das obras do edifício Capanema. Nessa história de ministros, poetas, arquitetos, artistas e homens do poder, pouco ou nada se sabe dos sujeitos que erigiram aquelas paredes.